Olá a todos, estou de volta depois de muito tempo, né, sem aparecer por aqui, mas eu também continuo passando, né, pelos meus processos de auto-reconhecimento, auto-amor, autocura, um auto-relembrar o que somos, e, e aí, mas estou aqui de volta e vim trazer para vocês um tema em que a minha espiritualidade tem me conduzido a fazer comigo, e eu estou aqui para compartilhar com vocês, que é o equilíbrio entre o corpo físico, mental, emocional e espiritual. A minha espiritualidade tem me mostrado isso de várias formas, né? É, e E eu vim trazer para vocês que quando a gente entra nesse processo, né, do despertar, a gente acaba esquecendo um pouco do físico, né? E a gente quer o tempo todo estar assistindo os vídeos, lives, fazendo cursos, né? A gente entra numa fase de sede, de autoconhecimento, de, de reconexão, de um relembrar. E não tem nada de errado com isso, são fases. Mas eu acabei me esquecendo de mim mesma, do meu físico, como é importante sentirmos a nossa humanidade. E em vários aspectos eu acabei me esquecendo de mim mesma, porque quando a gente entra muito no despertar de consciência, quando a gente entra no mundo da multidimensionalidade, dessa reconexão, a gente tende a negar a vida terrena, a gente tende a não querer estar aqui, e aí a gente vai buscando mais isso aconteceu comigo, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu esqueci da minha fisicalidade, né? Eu deixei de lado a minha física. Então, assim, durante anos, eu passei voltada só para a espiritualidade, para as reconexões. Durante anos na minha vida, frequentando o centro espírita, né? 2 vezes na semana. Então, enquanto chegava sexta-feira, as pessoas iam sair, iam curtir, iam para o barzinho, ia para a balada, eu ia para o centro espírita, sexta-noite. E eu cheguei a ser chamada até de beata, por pessoas que eu amo, familiares, mas isso não me incomodou, porque eu estava fazendo o que meu coração estava pedindo. E, só que hoje eu vejo que eu não tive um equilíbrio na minha vida, né? E eu estou vendo isso hoje. Então, eu estou sendo convidada a colocar todos os meus corpos em equilíbrio. E depois de um ano que eu estava parada, né, com atividade, um ano não, deve ter sido o quê? Uns 7 meses, quase um ano, eu acho, porque eu saí da academia ano passado e eu voltei para academia. Então, tem 2 semanas que eu estou indo na academia fazer musculação. Eu tenho 43 anos e eu faço acompanhamento nutricional e eu estou perdendo massa magra, porque eu gosto de andar, fazer caminhada e corrida na rua. E eu estou perdendo massa magra, né? Então eu resolvi voltar para a academia e eu estou adorando, me sentindo viva novamente, né? E eu vim trazer isso para vocês, a importância de buscarmos o equilíbrio em tudo na nossa vida, porque todo excesso ela esconde uma falta, né? Então, e aí a questão é, qual falta eu tô querendo esquecer? Né? Qual falta que eu tô buscando suprir com um excesso? E pode ser, inclusive, o excesso de vídeos sobre espiritualidade. Tem gente que tem excesso em trabalho. A vida é só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tem gente que não consegue ficar em casa. O excesso da pessoa sai do trabalho, não consegue ir para casa, vai sair, vai encontrar com não sei quem, vai para o barzinho, só vem para casa mesmo para tomar banho e dormir.
né? Tem gente que não consegue ficar em casa. Tem gente que o excesso é de relacionamentos, né? Não consegue ficar com uma pessoa e aí, né? Enfim, vai saindo e sempre conhecendo um, conhecendo o outro, conhecendo. Então, assim, tem outros que a alimentação, comida, doce, né? O doce também me pega, porque eu sou muito formiga, eu amo doce, eu amo chocolate. E então, quando eu estou sentindo, né, as minhas feridas emocionais sendo ativadas novamente, aí batata. Aí me dá muita vontade de comer doce depois do almoço, à noite, enfim. E faz parte, gente. O nosso corpo está o tempo todo mostrando pra gente o que a gente precisa olhar. Só que muitas vezes a gente não entende, a gente não consegue, né? Então eu vim trazer para vocês a importância de buscarmos o equilíbrio. Eu vou começar falando do corpo físico, porque apesar de sermos espíritos, nós somos espíritos. Só que nós estamos encarnados neste corpo físico, neste avatar, né? Eu estou como mel, a mel aqui encarnada. Então, eu preciso entrar num equilíbrio com o meu corpo físico, né? E aí, eu vou começar falando de alimentação. Desde o ano passado, no final do ano passado, eu comecei a fazer acompanhamento com a minha Nutri, a Thaís Cravo, aqui de Belo Horizonte, muito boa, gosto demais. E fazendo acompanhamento nutricional, uma alimentação balanceada, estou fazendo suplementação também, gente. Precisamos suplementar vitaminas, vitamina A, vitamina B12, B6, B9, a D3, né? Vitamina C, eu tô olhando para baixo porque eu fiz uma colinha das coisas que eu tenho que falar. Os minerais, zinco, magnésio, selênio, enfim, precisamos ter um acompanhamento nutricional, porque muitas doenças físicas se desenvolvem com deficiência nutricional, Alzheimer, alguma deficiência mental, né? É, esclerose múltipla e depressão. Tem depressão, gente, que é falta de D3, falta de B12, a vitamina D. Então, assim, seria muito interessante se buscássemos sim um acompanhamento e buscar um acompanhamento médico também. Eu estou falando por mim, que aí hoje eu já estou preferindo buscar médicos integrativos, até porque eu também estou fazendo uso de Lugol. Eu acompanho a doutora Kátia Hanaka, acompanho vários médicos integrativos, né? E uma cientista que fala muito sobre o Lugol, tá no Instagram, a página dela, ela tem um protocolo do Lugol também. Então, e o Lugol, assim, salvou a minha vida uterina, dos ovários, o útero, porque desde que eu comecei a menstruar na minha adolescência, eu tenho cólicas terríveis de desmaiar. Então, eu já desmaiei várias vezes por conta de cólica menstrual. E hoje eu entendo que isso é em decorrência de endometriose. E eu tinha muitos miomas pequenos, mas muitos, vários. E desde que eu comecei a usar Lugol, tem diminuído o número de miomas e o tamanho deles, cada vez menores. Então, assim, eu não estou fazendo propaganda das pessoas, né, mas eu estou trazendo uma reflexão, porque eu acredito muito que a medicina do futuro é essa medicina em que vamos suplementar, nós vamos melhorar a alimentação, nós vamos melhorar a atividade física, buscar tudo de forma natural, o sol, a natureza, e vamos sim entrar num equilíbrio celular, um equilíbrio do funcionamento orgânico do nosso corpo. E além da alimentação, a importância, né, de uma atividade física.
mas faça algo que te faça se sentir vivo novamente. Nós estamos vivos. O que te faz sentir vivo, o que faz você sentir a sua energia novamente vir à tona, né? Ou se é uma corrida, ou se é uma musculação, ou se é um yoga, ou se é uma dança, né? Ou algum tipo de esporte. Todos nós temos algo que nos faça se sentir vivo novamente. Busque em você o que você gosta. Isso é autoconhecimento, isso é autoamor, minha rainha. Isso é autoamor. Precisamos novamente voltar para nós. É o que nos faz sentir vivo, felizes novamente, né? O que te traz essa energia de ir para a vida. Então, isso é físico também, né? Precisamos movimentar o nosso corpo. E ontem, por exemplo, a gente também tem que aprender a sentir quando é preciso descansar, né? Então, assim, ontem foi segunda, hoje é dia 16 de junho de 2026. E esse final de semana eu participei de um trabalho de consagração de ayahuasca dos filhos de Miguel. Eles vieram aqui em Itatiaia. Itatiaia é um distrito de Ouro Branco, fica pertinho de Ouro Preto, e na casa de uma grande amiga minha. Nós participei de um trabalho espiritual muito profundo, muito profundo. E no domingo, eu dei plantão à noite, eu não consegui trocar. Então eu cheguei no domingo de manhã, segunda de manhã, depois do plantão, e no domingo de madrugada eu ainda estava sentindo a energia da ayahuasca comigo. E na segunda de manhã, que foi ontem, eu simplesmente cheguei e deitei, porque eu estava sentindo, né, os processos vindo novamente. Então, eu cheguei a perguntar para o meu corpo depois do almoço: e aí? Nós vamos para academia ou nós vamos descansar? Eu estou aprendendo ainda a sentir as respostas do corpo, mas ontem claramente eu senti: vamos descansar. Então, eu me permiti descansar. Então, preste atenção se o seu corpo não está te pedindo um descanso, que precisamos sim de um descanso físico, nós precisamos de um sono de qualidade. Se está difícil, estamos muito no modo de sobrevivência do sistema nervoso, né? A gente fala que é o sistema nervoso simpático, e aí ele está ativado, você está no modo alerta, você está no modo alerta, aquele modo luta ou fuga, né? Você está preparado para qualquer coisa. Muitas vezes esse sistema é ativado e não conseguimos desativá-lo. E podemos desativá-lo com a respiração, que é o nosso único sistema consciente que a gente consegue virar essa chave, sair desse modo de sobrevivência e ir para o modo de descanso, relaxamento, né? Então, você começar a fazer respirações conscientes, você desativa, você sai desse modo de sobrevivência. Isso pode te ajudar no sono. Chás, né? Um chá de melissa, chá de capim-limão, erva cidreira, vai te ajudar também a entrar, né, nesse relaxamento. E eu não estou aqui falando para ninguém parar de tomar os seus medicamentos. Se você usa remédio para dormir, continue. Eu estou aqui trazendo formas alternativas que podem te ajudar também, né, de forma natural. Então, a gente entrar num equilíbrio do nosso corpo físico e prestar atenção aonde estão os nossos excessos, né? Porque todo excesso esconde uma falta. E agora adentrando ao corpo mental, né? Porque estou trazendo para vocês o que eu estou trabalhando em mim com a ajuda da minha espiritualidade, buscando esse equilíbrio dos corpos. O corpo mental. Gente, a primeira lei hermética é: o universo é mental. Tudo inicia na mente. Tudo é mental. Então, o que você colocar na sua mente como verdade, assim será.
Então, preste atenção nas suas crenças. O que você está colocando como verdade para você? E tudo o que você considerar como uma ilusão é uma ilusão, porque tudo é uma ilusão, como também tudo é uma verdade. O que você considera ser verdade, será. O que você considerar ser uma ilusão, será. Então, a gente precisa fazer um exercício de estar na nossa presença, no aqui e agora presentes. O que você está pensando 24 horas por dia? Como estão seus pensamentos, julgamentos, críticas? Porque isso vem da mente, análises, né? Você é aquela pessoa que fica o tempo todo criticando, julgando, se está fazendo sol, calor, nossa, tá muito quente hoje. Aí você fica o tempo todo reclamando. Se o dia tá, nossa, hoje está frio demais, está muito frio. Então, o que você está produzindo de informações na sua mente? É, precisamos, sim, prestar atenção, começar a estar no presente, no aqui e agora, prestando atenção no que você está pensando. Porque o pensamento, tá certo que é só 5%, né, da nossa mente, 5% é consciente e 95% é inconsciente. Mas a nossa mente, ela cria, só que ela cria só 5%. E eu vou falar do corpo emocional, e ali está 95%. Por isso que é importante, sim, olharmos para as emoções, para os dois. Porque quando a gente entra em coerência, emoção, pensamento, você cria mais rápido, né? Mas a mente, ela pode ser o seu grande aliado, né? O nosso ego, ele traz muito em nós uma mente crítica, aquela mente que vai te proteger de tudo e de todos, por ter passado por vários traumas desta e outras existências. E o nosso ego, ele traz crenças que não são reais, não são. A gente pode a qualquer momento desfazer tudo isso através da mente, através das emoções. Então, é, quando a gente passa a assumir a responsabilidade também do que pensamos, as coisas vão mudando, gente. Olha, eu tive uma fase que eu trabalhei, aonde eu trabalho hoje, mas em outro setor. E, nossa, gente, eu já ia trabalhar com o pensamento que, nossa, que eu vou trabalhar muito, que a gente fazia muitos remanejamentos no setor por causa de leito, né? Leito feminino, leito masculino. Então, assim, nossa, a gente usa muito a palavra fadigar. Eu fadigava demais. Eu era aquela enfermeira fadiguenta, né? Então, quando essa chave virou em mim e eu comecei a trabalhar a minha mente, falando, não, meu plantão vai ser tranquilo, o meu plantão vai ser de paz. E aí eu comecei também a fazer o Ho'oponopono, porque o Ho'oponopono, ele limpa as informações do subconsciente. As coisas foram mudando, então, quando a gente muda a forma de pensar, as coisas vão mudando também. Apesar de que é só 5%, mas o pensamento, ele também está ligado à emoção. Então, quando a gente começa a pensar diferente e entra em coerência com a emoção de paz, de amor, de equilíbrio, tudo vai se transformando de forma mais rápida. E agora adentrando no corpo emocional, né, nas emoções. Então, a pessoa que é muito mental, ela tem dificuldade de sentir. A pessoa que é muito mental, racional, né, é aquela pessoa controladora.
essa pessoa ela possui a polaridade Yang muito mais acentuada. A polaridade Yang é que define ela. E precisamos entrar num equilíbrio. Tudo que entra no equilíbrio entra no fluxo da vida, no fluxo do universo. A gente entra no equilíbrio dos corpos. Então, eu te convido, você que é muito mental, a começar a prestar atenção no seu sentir. Se acontece uma situação com você e essa situação ativa um gatilho emocional, sinta o que você está sentindo, né? Vou dar um exemplo. Você foi num restaurante com um amigo, com um namorado, com alguém, e você é maltratado pelo garçom, por exemplo, ou pelo gerente, e vai te ativar a raiva. Você começar a prestar atenção, olha, eu estou sentindo raiva, identifique a emoção, né? Olha, eu estou sentindo raiva e eu não estava. Sinta essa raiva, né? De onde veio isso? Né? Ele veio dessa situação, né? Essa situação, você já passou por isso outras vezes? Isso te lembra algo do passado? E por trás da raiva pode vir outras feridas emocionais. Nós temos 5 feridas emocionais principais: a rejeição, o abandono, a traição, a injustiça e a humilhação. E a partir delas vai se ramificando outros tipos de emoções, como sentimento de incapacidade, baixa autoestima, desvalorização. Mas assim, por trás da raiva, a raiva ela pode estar vindo de uma injustiça, a raiva ela pode estar vindo de uma traição, entende? Então, quando a gente vai adentrando na emoção, a gente vai identificando as causas, né? E como é importante, eu vejo porque eu trabalho com hipnose clínica, né? Eu sou hipnoterapeuta. E quando a gente adentra nas causas emocionais e ressignifica, esses gatilhos vão diminuindo. E muitos desses gatilhos, muitas dessas feridas, né? Eu não posso falar que todas 100%, mas muitas das nossas dores emocionais, eles vêm da nossa infância. Sim, a nossa criança interior passou por todas elas. E a nossa criança interior sempre vem mostrar pra gente que ela ainda está ferida. Ela ainda se sente sozinha porque ela foi rejeitada pela mãe ou pelo pai. Ela ainda se sente sozinha porque ela foi abandonada pela mãe ou pelo pai, ou pelos irmãos. Ou aconteceu alguma coisa na escolinha, que ela se sentiu injustiçada, que ela se sentiu humilhada. Então, assim, várias vezes, né, das hipnoses que eu fiz, vem a criança, vem a criança sozinha, vem a criança com medo, vem a criança chorando, vem bebê, vem até dentro do útero, para mostrar que ali ela já estava sentindo a rejeição ou o abandono. Como é importante identificarmos essas emoções que muitas vezes estão bloqueando o nosso caminho hoje. Então, por exemplo, eu falo por mim, porque a minha vida inteira eu não consegui ter um relacionamento, né? O relacionamento mais longo que eu tive durou 11 meses. E hoje eu entendo que eu tenho uma ferida da traição muito forte. E eu estou trabalhando na cura disso, porque existe uma crença muito enraizada em mim de que amar é perigoso. Amar, que quando você ama, você confia, você entrega o seu coração para a pessoa e ela vai me trair, né? E hoje eu vejo claramente, né?
o que aconteceu na minha vida inteira e que isso não vem só dessa vida. Isso vem de uma honra, uma lealdade familiar à minha ancestralidade materna. E estudo, gente, é um autoconhecimento. É fazendo terapia, fazendo cursos na hipnose, constelação familiar, mapa astral. Então, assim, a gente consegue fazer, né, essas curas sozinho? Consegue, mas é muito cansativo. Eu faço auto-hipnose em mim, mas eu prefiro ter uma ajuda, porque tem momentos que quando eu adentro na emoção, é difícil eu sozinha ali sair e ressignificar. Muitas vezes eu não consigo fazer isso naquela hora. Então, naquela hora, eu me aprofundo no sentir. Aí eu sinto aquela dor, aquela tristeza, aquela decepção. E aí, num outro momento, eu volto e ressignifico, que eu já consigo me afastar da cena ali e ressignificar. Agora, quando a gente tem uma pessoa, um terapeuta, né, que te ajuda, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, eu busco sim por ajuda, fica mais fácil, porque aí eu relaxo, porque eu sei que tem alguém que vai me guiar, vai me ajudar, né? E, e a gente entrar nesse equilíbrio, porque não tem como sairmos das emoções sem senti-las, né? A gente fala que são as nossas sombras, todos nós sentimos alguma dor, todos nós temos medo, todos nós sentimos angústia, ciúmes, preocupação, sentimento, vários tipos de sentimento, de fracasso, de várias coisas, né? E não tem como a gente não fingir que não está sentindo. Você pode sim fingir. Você pode simplesmente falar, não, hoje não. Você vai, enfia para debaixo do tapete e você vai seguir a sua vida. Eu sinto lhe dizer que o seu corpo físico, ele vai entrar em colapso a longo prazo. Então, muitas vezes, um incômodo no seu estômago, uma gastrite, né, aquela queimação, é uma emoção, é algo que você viveu, que está sendo difícil de digerir. O que está sendo difícil de digerir, que só o estômago está ali te mostrando, né? O plexo, a região do plexo solar do nosso chakra, o fogo está sendo ativado, né? O que está difícil ali que você ainda não conseguiu digerir? O seu corpo físico está te mostrando. E isso eu vejo a todo momento aonde eu trabalho. Porque apesar de eu estar em transição de carreira, né, como terapeuta, eu ainda sou enfermeira e trabalho numa unidade de transplante de medula óssea. E os pacientes ali, eles são preparados, eles recebem um condicionamento com quimioterapia, radioterapia, para matar, né, a medula doente. A medula que está com leucemia, que está com. Existem vários tipos de leucemia, algum outro tipo de câncer, é, linfomas, enfim. Aplasia medular, né? Tem uma doença que a medula ela já está em aplasia. Então, o corpo físico desse paciente, ele é preparado, ele vai morrer por causa da quimioterapia. E aí ele vai receber uma medula nova, uma medula saudável. E eu consigo ver que a causa, se a causa fosse física, todos os pacientes que recebessem essa medula saudável, eles iriam sair curados. Mas não é isso que acontece. Porque eles não estão olhando para a causa emocional. E hoje eu entendo que não é só a causa emocional. Você precisa estar com um equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual e energético. Precisa desse equilíbrio
para você alcançar a autocura. Então, a alimentação, a atividade física, suplementação, a mente, você começar a curar as suas crenças, né? A sua mente muito pessimista, as emoções. Igual eu converso com alguns pacientes e falo qual a dor da sua alma. Porque, de acordo com a medicina germânica, a medula ela produz vida, ela produz células sanguíneas, células de defesa. Quando você desenvolve essa doença, né, medular, inconscientemente o seu corpo está te mostrando que você não merece viver. Então, qual a dor da sua alma que o seu corpo está te mostrando que inconscientemente você não merece a vida? Eu sei que é muito difícil ouvir isso, mas é porque a cura ela não está no físico. E muitas vezes essa dor da alma está lá na infância, tá na falta de amor que ela, como criança, ela entendeu que não se sentia amada, ou pelo pai, ou pela mãe, ou uma rejeição, ou um abandono, uma humilhação. Então, gente, o que eu venho trazer para vocês é a importância de entrarmos num equilíbrio entre corpo físico, mental, emocional, espiritual e energético, né? Eu não tinha falado de energia, mas sim, energia. Então, sim, precisamos sim olhar para as nossas emoções, porque a longo prazo isso pode vir de várias formas. Igual o tireoide, tireoide, né? É o chakra laríngeo, é o chakra da expressão, a expressão da sua alma. Você está expressando a sua alma? Tem pessoas que desenvolvem algum tipo de tumor, cisto, problemas de tireoide por não se expressarem. Ou, segundo a medicina germânica, você não foi rápido o suficiente para aquilo. Um exemplo, a pessoa que trabalha muito, então ela está o tempo todo correndo atrás do tempo, né? Um exemplo é o advogado que tem os prazos para entregar. Então, às vezes a pessoa não se sente rápido o suficiente para entregar nos prazos. Ela pode sim desenvolver alguma situação ali física da tireoide, porque isso é inconsciente do corpo. Por isso que a gente vai é, com o passar dos sintomas, a gente vai vendo o que o seu corpo pode estar mostrando, né, com relação a isso. Então, olhar para o corpo emocional é de extrema importância. Entrarmos nesse equilíbrio. Se você sentir que gostaria de fazer hipnose, se você sente medos, né, se você sente dificuldade de perdoar, se você sente inseguranças, se você vê que você está sentindo travas, bloqueios, né? Medos, inseguranças, tristeza, depressão, e sente que tem vontade de fazer hipnose, me manda mensagem. O meu Instagram tem vários depoimentos que eu coloco lá, dos atendimentos que eu faço, que eu já fiz, eu deixo lá, salvo. O meu Instagram é @melinasantana.terapeuta. Então, sim, gente, a gente pode fazer sim a sessão só de hipnose clínica ou podemos fazer o atendimento individualizado. O atendimento individualizado ele é mais direto. Então, por exemplo, se você sabe que tem uma questão que você quer trabalhar, a gente conversa 20 minutos e fazemos hipnose. Agora, já a sessão de hipnose clínica ela é diferente, né? Mas aí, se sentiu, manda mensagem ou quiser mandar uma mensagem aqui nos comentários. Sim, vamos olhar para as questões emocionais com amor, com carinho. Precisamos olhar, porque o nosso corpo ele traz para nós o que a gente se recusa a ver. Até quando você vai
recusar a ver partes de você que estão gritando, pedindo para ser olhado. São partes de você, né? Então, deixa eu ver se eu já falei tudo sobre o corpo emocional. E tudo isso faz parte de um autoconhecimento, né? A gente se autoconhecer. E tudo isso está no nosso campo eletromagnético informacional, né? Quando a gente nasce, está na barriga da nossa mãe, por que você nasce numa determinada família? Porque você já traz no seu campo energético essas informações que você precisa olhar. Então, você precisa sim nascer de uma família que sofreu abandono, ou que você está sofrendo abandono por aquela pessoa, porque não é só essa vida. São várias vidas que às vezes você está repetindo a mesma situação até que você desperte e quebre o ciclo. Então, até quando você vai se manter no mesmo ciclo? Entende? E as doenças físicas, que a gente fala que são sintomas, né? Nenhuma doença vem com o objetivo de te matar, a não ser que você tenha olhado para tudo e que essa doença, sim, seja um karma, um contrato que você fez ao nascer, de que você iria passar por isso e desencarnar dessa doença para resgatar algo do passado. Aí sim, existe essa possibilidade. Mas existem também mudanças de rotas. Mudanças. Existem sim várias pessoas que eu conheço, como a Mônica de Medeiros, a Marise Dalino e outras pessoas, que às vezes já eram até para ter tido alguma outra doença ou desencarnado, e sim conseguiram a mudança dessa rota. Então, tudo depende de nós. Tudo depende da sua escolha, o que você escolhe. E nós estamos aqui também, gente, para ser feliz, para ter uma vida alegre, feliz, equilibrada. E agora o corpo espiritual. Nós somos espírito. E como espírito, a gente sim, a gente tem a conexão com Deus, com a fonte, com a origem de tudo. E eu te convido a meditar. Você pode começar a meditar. O YouTube tem várias meditações guiadas. Você pode começar a fazer esse processo. Ou você pode também colocar frequência, como eu coloco, né, desse canal do YouTube, Starway Healing, que eu amo esse canal. Você pode colocar a frequência e meditar. Você pode simplesmente fechar os olhos e respirar. Comece a respirar e sentir as batidas do coração. Os pensamentos vão vir, deixa eles virem e passar, deixa vir e passar, até que vai chegar numa hora que não vai ter pensamento. E também você pode meditar e colocar uma intenção. Coloca uma intenção. Hoje eu quero meditar para sentir a presença do meu anjo da guarda. E você pode fazer isso todos os dias, até que você realmente sinta. Você pode buscar uma resposta, colocar uma intenção para aquela meditação. Busque uma resposta e todos os dias faça com a mesma intenção. A resposta vai vir, ela vem de dentro. Tudo que a gente busca está dentro de nós. Além da meditação, contemplar a natureza, contemplar o céu, contemplar um bebê, os animais, ir para a natureza, aterrar, deitar na grama, sentir a natureza, ir para a cachoeira e ficar ali ouvindo o som da água. Isso é
uma reconexão espiritual com tudo que existe, porque não existe separação. O estado de presença também faz a gente se voltar para essa reconexão. Tem yogis que falam que o que é meditar? Meditar é você estar no estado de presença, é você estar no ponto zero do não pensamento. Isso é uma reconexão espiritual. Então, onde você estiver, se você estiver no estado de presença e trabalhar o não pensamento, você cada vez mais vai ter essa reconexão mais rápida. Trabalhar o ponto zero, a mente vazia, o ponto zero. Muitas respostas vêm desse ponto zero. E eu coloquei como último, né, ouvir a voz do silêncio, é justamente isso, né, ouvir a voz do silêncio interno é estarmos nesse estado de presença do ponto zero. E cada vez mais a gente vai ouvindo a voz da nossa alma. Cada um de nós é um universo. Você é o centro do seu universo. Eu sou o centro do meu universo. Então, todas as pessoas que são colocadas no seu universo como figurantes, né, é para te mostrar algo. Porque, na verdade, não existe o outro. Tudo é você. Você é a consciência. E falando um pouquinho de energia, porque nós somos energia, a importância, sim, de fazermos limpezas energéticas, alinhamento energético dos nossos chakras, porque a doença, né, os pensamentos, as críticas são informações energéticas. As emoções também são informações energéticas. E isso adentra através dos nossos chakras e vem para o físico. A importância de fazermos limpezas energéticas, alinhamentos energéticos, curas energéticas. Desbloquear os chakras. Sim, não existe separação. Tá tudo interligado. A importância de fazermos diariamente o alinhamento energético dos chakras. Do mesmo jeito que você toma banho todos os dias, precisamos fazer esse alinhamento dos chakras diariamente. Já tem meses que eu faço, desde o ano passado. Diariamente. Você limpa energias que não são suas do seu campo energético. Porque muitas vezes pensamentos que não são nossos estão no nosso campo e te confunde. E isso acontece muito quando vamos despertando a consciência, o nosso campo energético vai se expandindo e a gente acaba entrando inconscientemente no campo de outras pessoas e a gente vai sentindo. Você começa a sentir o que o outro está sentindo, você começa a pensar o que o outro está pensando. E você não tem consciência disso. Por isso, eu sempre, quando vem algo assim diferente, eu sempre pergunto: isso é meu? Esse pensamento é meu? Essa emoção é minha? Eu sempre tenho feito esse questionamento. Isso é autoconhecimento, isso é a gente se apropriar das nossas responsabilidades, porque nós somos essa integração. Não existe separação. Nós somos corpo, mente, espírito, energia. Nós somos tudo isso. Não existe separação. E eu venho trazer esse vídeo para ajudá-los, né? Ajudá-los, dar algum tipo de clareza.
no processo de voltar para casa, voltar para nossa consciência. Nós somos responsáveis por nós. Ninguém vai te ajudar se você não se abrir para isso. Eu já ouvi muitas pessoas falando, eu já fiz vários tipos de atendimento e tal. E a pessoa não assume a responsabilidade de que ela não quer ser ajudada. Eu já fiz vários tipos de atendimento e ninguém me ajuda. Ela não quer receber ajuda. E ela não consegue ver isso. Porque quando a gente se abre verdadeiramente, a gente é ajudado. Nós somos responsáveis por nós. Ninguém vai me ajudar. Se eu não me ajudar. Então, precisamos assumir as responsabilidades da nossa vida, dos nossos corpos, dos nossos chakras, de tudo que nos acontece. A responsabilidade é minha. E eu estou aqui para trazer para vocês que estamos vivos aqui agora. Então, vamos buscar o equilíbrio dos nossos corpos. Vamos nos sentir vivos. Vamos voltar para a essência. Nós estamos aqui para isso, para relembrar o que somos, espalhar essa luz para tudo e todos, para Gaia, que tanto nos acolhe com amor, com carinho. E quanto mais vamos nos reequilibrando, limpando os nossos corpos, abrindo o nosso canal central, mais sentiremos a presença dos nossos mentores, dos nossos guias, anjos, arcanjos, os seres estelares, a nossa reconexão com o nosso eu superior. Na verdade, tudo é uma coisa só. Nós voltaremos para o eu e vamos abraçando o nosso ego. Vamos mostrando ao nosso ego que não precisa ficar com medo, que não é perigoso. Muitas crenças ali, é o nosso ego que grita, que não quer, é o ego. E nós vamos abraçando o ego com carinho, para que ele vá soltando o controle, para que ele se sinta seguro. E eu venho trazer esse vídeo com uma reflexão que tem me ajudado muito e que tem vindo muito para mim bora viver aqui agora, vamos viver. E é o que eu estou fazendo, gente. Porque nós estamos encarnados aqui e agora no planeta Terra. E a gente não tem que se esquecer que estamos humanos. Então, que sejamos humanos com responsabilidade, com alegria, com amor. E viver. Bora viver. Bora ser feliz. Bora trazer toda essa divindade para o corpo físico. Bora se autocurar, se amar, se honrar. E é isso. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta, compartilhe, possa me ajudar, né, a propagar mais esse canal, porque eu sei de várias pessoas que estão perdidas e eu sei que não é qualquer tipo de pessoa que vai assistir aos meus vídeos, são as pessoas certas, são realmente as pessoas que precisam despertar. Então, eu conto com a sua ajuda, se você puder curtir, compartilhar. E se quiser me seguir lá no Instagram também, estarei aqui muito feliz, tá? E qualquer dúvida que quiser, me manda uma mensagem, um direct. Se quiser tirar alguma dúvida dos meus atendimentos. Além da hipnose, eu também faço trabalhos energéticos, alinhamentos. Já canalizei, né, algumas ferramentas energéticas. Então é isso. Então, que todos vocês tenham uma ótima semana, um ótimo dia e bora viver, bora ser feliz. Um grande beijo para todos.